Salve, salve, bípedes! Eu sou o Wildon Vital de Melo, o Camaleão Albino, e vocês estão no Parla. Hoje nós começamos as nossas visitas online e eu quero que vocês conheçam a famosa e muito querida Pinacoteca Luz. Só que antes da gente começar a conhecer a Pinacoteca Luz, repara numa coisa. Lá atrás, do outro lado da Avenida Tiradentes, nós temos o Museu de Arte Sacra. É outro museu incrível aqui na região central de São Paulo. Lá embaixo, virando à direita e descendo pelo Jardim da Luz, nós temos a Pina Contemporânea, que é uma outra parte também da Pinacoteca. Aqui atrás de mim, se vocês olharem, vocês estão diante da Estação da Luz. Nós temos o Museu da Língua Portuguesa aqui, e se você atravessar a Estação da Luz para o outro lado, tem um boulevard que vai te levar para a Estação Pinacoteca e para um outro espaço que lá do outro lado nós conhecemos como Sala São Paulo, que é uma sala de concertos de música sinfônica. Então reparem, aqui no centro de São Paulo, neste perímetro, nós temos diversos espaços museológicos, para ficar só em alguns. Hoje começa a nossa visita por esse espaço, que é a Pinacoteca. Bora lá então? Vem comigo! Essa fachada aqui é incrível, né? Essa entrada tem algumas referências neoclássicas. Eu vou falar um pouco mais quando a gente estiver lá dentro, mas reparem, nós estamos entrando no museu mais antigo do estado de São Paulo. A Pinacoteca, nesse ano de 2025, comemora 120 anos. Bora lá? Vamos! Aqui a gente tem duas telas que fazem referência ao povo Runicuim, que é um povo da região do Acre, tá? Aqui é como você é recebido na Pinacoteca. É um prédio incrível. Quer dar uma olhadinha no outro? Vem cá. Nós somos saudados com essas duas grandes telas, e nesse caso aqui é interessante porque é um povo que faz referências ao uso da ayahuasca. Então é bem interessante dar uma olhada na forma como eles expõem as obras. Alguns anos atrás teve uma exposição, né, do povo Runicuim, de um grupo específico, que era o grupo Macu, que fez uma exposição no MASP. Então é interessante perceber como os museus estão em diálogo, como esses acervos conversam entre si. Tudo bem? Vamos fazer a nossa entrada? É só passar pela bilheteria e passar pelo detector de metais. Bora lá! Bora? Dá uma olhadinha nas questões arquitetônicas do prédio, ó. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Reparem aqui a grandiosidade do museu. E hoje é dia de chuva, hein? Então vamos nos preparar, porque hoje o trânsito será um caos. Pode vir. Bom, eu quero começar mostrando para vocês que, além da grandeza da Pinacoteca, ela está sempre em diálogo com todos os espaços de São Paulo. Esse espaço é um espaço muito importante, muito simbólico para a nossa cidade, e eu quero levar vocês de volta para o barulho da Pinacoteca, ou melhor dizendo, do entorno da Pinacoteca. Pode vir, pode vir. Geralmente eu gosto de iniciar as minhas visitas monitoradas por esse espaço nesse lugar barulhento. E eu gosto muito de falar de um lugar que a gente não pode ver daqui. Do outro lado da Avenida Tiradentes, nós temos o Museu de Arte Sacra. O Museu de Arte Sacra remete a um momento da cidade de São Paulo, quando ainda ela era colonial, quando ainda era uma espécie de província. O Museu de Arte Sacra, que é um outro espaço que nós também iremos visitar, ele é concebido no começo do século XX, mas ele só se consolida em meados dos anos 70. Por que eu gosto de começar a visita por um lugar que a gente não vê? É justamente para incentivar as pessoas a visitarem o museu e para elas entenderem
que São Paulo tem um dos prédios mais antigos que ainda preserva a mesma função. Do outro lado, nós também temos, dentro do Museu de Arte Sacra, o Mosteiro das Irmãs Concepcionistas e nós temos o corpo do Frei Galvão, que é um dos patronos da arquitetura e da engenharia civil aqui de São Paulo. Do lado de lá é uma São Paulo colonial. Do lado de cá é uma São Paulo monumental com o prédio da Pinacoteca Luz. Olha que incrível, se vocês repararem, nós temos aqui um arco de meia volta, se remetendo diretamente à tradição romana. Se vocês repararem, vocês vão ver todos esses conjuntos de colunas. Lá na frente, a gente tem 2 frisos, contando umas histórias interessantes aqui, ó. Veja como as referências clássicas estão. Antes da Pinacoteca ser Pinacoteca, ela vai ser o Liceu de Artes e Ofícios. É a partir de 1905 que esse espaço se torna a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ali a gente consegue ver a fundição de metais, fazendo uma referência a todos os processos criativos que ocorriam nesse espaço. Se vocês repararem bem, tem uma plaquinha inclusive aqui, ó, falando da Pinacoteca do Estado. Olha só, expressa o valor arquitetônico, todas as referências que a gente tem aqui. Nós estamos falando do final do século XIX e começo do século XX, em um momento em que a elite cafeicultora de São Paulo ditava os rumos econômicos e culturais da cidade, e nós estamos falando sobretudo de um período que é o período do Ramos de Azevedo na cidade de São Paulo. Se a gente pegar, por exemplo, Mercado Municipal, Teatro Municipal, a própria Pinacoteca, alguns prédios administrativos e até alguns túmulos lá do Cemitério da Consolação, vocês vão perceber que tudo isso está em diálogo com o escritório do Ramos de Azevedo, que foi um arquiteto importantíssimo para dar esse ar eurocêntrico e europeu para a cidade de São Paulo. Veja, a cidade que outrora era colonial, agora tenta se equiparar às grandes cidades europeias e também, de certa forma, rivalizar com o centro do Rio de Janeiro, porque o centro do Rio de Janeiro já havia se modernizado. Chega aqui mais pertinho, repara aqui, ó, essas portas grandiosas e todo o pé direito sendo extremamente alto também é uma referência a essa suntuosidade da cidade. Nós temos um lustre aqui e nós temos um outro friso bem interessante ali, ó. O homem representa o comércio e a mulher representa a indústria. São Paulo queria mostrar para o Brasil que era uma economia forte e consolidada. Além disso, nós estamos no bairro da Luz e aqui bem perto tem o bairro do Bom Retiro. Por que é importante a gente perceber esses lugares? Porque nós estamos falando de lugares com um intenso fluxo de imigrantes e de migrantes também. Então a cidade de São Paulo queria mostrar não só uma pujança econômica, mas também que era uma cidade acolhedora. Outro detalhe importante, esse espaço está em amplo diálogo com o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. Muitas obras do acervo do Museu Paulista, a partir de 1905 e sobretudo depois de 1911, vão vir para cá. Tudo bem? Vamos voltar? Sair do barulho da grande capital? Vem comigo. Bom, estamos no final de janeiro de 2025. Essa obra está aqui desde o final de 2024. Ela é muito interessante, é feita por uma artista, né, não binária, que acaba trabalhando as questões orgânicas. Se vocês repararem, essa obra, pena que a imagem e o som ainda não transmitem o odor,
porque essa obra está aqui justamente para entrar em processo de decomposição. Vocês estão numa espécie de sala de visita, ou melhor, de sala de entrada da Pinacoteca. Vocês estão num espaço chamado octógono. E esse espaço, ele recebeu depois um teto, em um dos momentos de reforma, e é interessante reparar também o contraste entre a alvenaria, essa dura alvenaria, que é uma das grandes construções de São Paulo do início do século XX. Lembremos também que o MASP e a Pinacoteca dialogam, o MASP e o Ipiranga dialogam, mas sobretudo a Pinacoteca e o Museu do Ipiranga dialogam. O Museu do Ipiranga é o grande edifício, monumento, que vai ser um dos primeiros a serem feitos de alvenaria na cidade de São Paulo. A Pinacoteca acompanha esse mesmo ritmo. Em oposição à força da alvenaria, a gente vê aqui uma obra de arte que pode ser considerada também uma obra instalação de uma artista chamada Dan Li, e aqui a gente vê esses processos de decomposição e diversos fungos. A ideia dessa obra, chamada Deixar Ir, é primeiramente condicionar a gente a um novo olhar sobre o que é o museu. A partir do momento que você está numa obra que exerce um certo odor e nos faz perceber o museu de forma diferente, a gente passa a questionar, inclusive, o fato dos museus serem vistos como lugares muito higienistas, como lugares ascéticos. A ideia é mostrar um processo de decomposição onde há fungos e plantas. Olha que interessante, a gente vê essas bolsas aqui, esses bolsões, tem gente inclusive que falou em algumas das minhas visitas que parece o intestino delgado. Eu costumo imaginar que parece, né, a sequência de DNA. Mas se vocês repararem, aqui essa decomposição desses materiais serve também para mostrar o nosso próprio processo de decomposição. É uma obra nesse sentido orgânica, e o diálogo é interessante porque no ano passado, em 2024, a Pinacoteca estava discutindo as questões climáticas do planeta. E essa obra vem muito bem a calhar justamente para que a gente possa entender esses ciclos da natureza. Reparem que aqui, ó, toda essa decomposição já mostra uma nova vida. Ó. A gente consegue perceber como essa obra está desde novembro aqui, ela passou por ciclos de morte, restauração e vida. Então a gente está vendo aqui um ambiente que é um ambiente que questiona a nossa percepção sobre o que é um museu e nos traz novas referências. Estamos no século XXI. A gente não precisa achar que obras de arte são apenas quadros ou apenas esculturas. A criatividade reina aqui na Pinacoteca. Aqui, nas instalações do octógono, é onde a gente tem o maior fluxo de artistas. Em breve essa obra sairá para dar espaço para uma nova obra que vai se conectar com as outras exposições da Pinacoteca. Não é incrível? Vamos dar uma olhada e vamos ler sobre ela? Tá aqui, ó. Bom, cameraman, dá uma olhadinha aqui. Reparem. Olha que interessante. Como eu havia falado, neste espaço central do primeiro edifício da Pinacoteca, erguem-se em espiral grandes bolsas recheadas de matéria vegetal. As membras, que servem de berço para a proliferação do mundo orgânico. A instalação, e isso tem a ver com um conceito da arte contemporânea, está enlaçada por um grande arranjo de crisântemos, são frescos, que secará ao longo da exposição. Nesta obra espiralar, tal como a sequência do DNA e um pouco meio estranha, tal como os nossos intestinos, né? Que parte do chão em direção ao teto, Li, ou Lai, trabalha em parceria com plantas, fungos, insetos, bactérias e outras criaturas. Ou seja, se a obra significa deixar ir, ela está falando também com a gente sobre o processo de decomposição. Nós estamos nesse processo de decomposição. Todo ser vivente antecipa a sua própria morte.
Então veja como essa obra pode nos lembrar que somos humanos. Pode nos lembrar também que os museus podem ser espaços vivos. Espaços culturais não precisam ser vistos como velórios apenas. E se forem vistos como velórios, que eles nos deixem ir para outros processos criativos. Vamos continuar? Chegou até aqui? Gostou do nosso conteúdo? Quer ver na íntegra? Então vai até o nosso link na descrição e lá no clube de assinatura você pode adquirir o nosso curso com os conteúdos das minhas visitas monitoradas, que são disponibilizadas sempre com exclusividade para os nossos membros. Gostou? Curta e compartilhe e saiba que tem muito mais de onde veio esse vídeo. Vida longa ao Parla!